as habilidades dos profissionais mais bem remunerados no mercado de trabalho. E eu vou divulgar para você aqui quais são os maiores salários que eu tenho conhecimento do mercado brasileiro. Aqui, nesse podcast. Mas você também pode olhar de um outro jeito esse podcast. Você pode falar assim, o que você que está aí ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, o que eu preciso ter para garantir a minha empregabilidade nos próximos anos. E ser bem remunerado. E ser bem remunerado. No mundo de inteligência artificial, tecnologia avançando em passos largos, o que você precisa ter para ser bem remunerado, garantir teu emprego e ainda vai saber de quebra os maiores salários do Brasil, dos Gostei, CEOs do hein? Brasil. Roda a vinheta. O podcast sai da média número 205, podcast produtividade mais ouvido Do Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema que eu diria para você assim, não importa se você é empresário, funcionário, líder, time, chão de fábrica, não importa o lugar. Não importa a profissão. Não importa, de jeito nenhum, não importa a profissão, teu momento profissional, a tua idade, você precisa, se você quer garantir uma boa remuneração, se você quer garantir a sobrevivência da tua empresa, se você é empresário, se você quer garantir a tua empregabilidade com boa remuneração, você precisa ouvir isso, porque o que eu trouxe aqui, Paty, só para você ter uma ideia, eu trouxe as 6 habilidades mais exigidas pelo mercado para o próximo trecho, mas não é segundo a minha opinião, é segundo nada mais, nada menos do que o Fórum Mundial de Davos, Fórum Econômico Mundial de Davos, eles fazem uma pesquisa entre as maiores mentes do mercado, entre as maiores empresas do mercado, para saber o que eles querem de quem vai trabalhar para eles para o próximo trecho. Caraca. Simplesmente assim. Gente, um podcast com um tema desse, eu quero ser muito bem remunerada nesse momento, nesse podcast, em curtidas. Em curtir, justo. Porque merece. Justo. Eu queria ver assim, se eu tivesse coraçãozinho, eu jogava um monte de coraçãozinho aqui pra ver. Os coraçõezinhos, vocês apertam daí, a gente vai aparecendo aqui, ó. O Lucas vai enchendo de coração. Vai enchendo aqui, Lucas. Galera, vamos fazer esse combinado. Vocês vão curtindo daí, os coraçõezinhos vão surgindo E aqui. se você se interessa Monte. por esse tema, curte mesmo, porque essa é uma forma que você diz pra gente, Jerônimo, pô, massa esse tema, eu quero aprender mais sobre isso. Necessário. Necessário. esse tema. E lembra, diz pra gente que curtida você foi. Eu quero saber se tivemos a curtida número 1. Número 1, será que vai ter dessa vez? Será? Vamos direto ao assunto? Direto ao assunto. Então, beleza. Olha só, por que eu preciso, Jerônimo, saber sobre as principais habilidades para eu ser bem remunerado no futuro? Então, o que acontece, Paty? As pessoas falam assim, eu tô ficando velho, tô ficando dispensável no mercado. As pessoas não querem profissionais velhos. Errado. As pessoas não querem profissionais ultrapassados. Então não se trata da tua idade, se trata do teu conhecimento. Se você se torna um profissional ultrapassado porque não se atualizou, você será sim dispensável. Mas é porque os profissionais mais antigos recebem mais, por isso que eles demitem. Então eu vou te ensinar uma outra conta que você tem que fazer na tua cabeça. Sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre tudo nessa direção. Qualquer empresário, ele faz uma matemática de ROI. ROI significa Return of Investment, retorno sobre o investimento. Então, se você é um profissional que custa 3, 5, 10, 20 ou 50 mil, a pergunta que o empresário vai se fazer é quanto você retorna para a empresa. Então, quanto mais ultrapassado você vai ficando, mais desatualizado você vai ficando, menos retorno você dá. E quando você dá menos retorno, aí sim você fica caro, porque caro é só uma referência, né? Eu já investi em treinamentos de R$500 que foi caro e já investi em treinamentos de R$100 mil que se pagou no primeiro dia. Então não se trata... Logo foi barato. Logo foi barato. Então esse é o ponto. Que trouxe muito retorno. É isso. O que eu quero de você é que você se torne um profissional barato no mercado, porém extremamente bem remunerado. Porque você pode ganhar 10 mil e ser barato, 50 mil e ser barato. Aí, para inspirar o Five, Paty, eu trouxe aqui a lista dos 10 CEOs, segundo uma matéria que... Saíram matérias na Forbes, mas a que eu trouxe foi a do Correio Brasiliense. Uma matéria que pegou os 10 CEOs mais bem remunerados do Brasil. Então a gente vai ter uma referência. Só que, Five, eu quero fazer uma brincadeira. Eu quero que você seja honesto nessa brincadeira. Pensa aí na tua cabeça quanto por ano ganha um CEO de uma empresa. Não, por mês, para ficar mais fácil. Por mês. Por mês. Por mês. Fácil. 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão.
quanto ganha um CEO de uma grande empresa do Brasil por mês, na tua opinião, Five? Pensa. 50 E mil? você vai me dizer se você chegou perto ou longe. 50 mil, 100 mil, 200 mil? Quer saber, Paty? Eu vou começar pelo 10º colocado, que foi nessa lista, foi o CEO da Natura. Empresa Natura? Natura. Dá um chute aí. Quanto que é o pior colocado dessa lista? Cara, 50 mil. 50 mil por mês? Por mês. Rapaz. Ô, Fábio, já pensou se teu salário fosse 50 mil, você já tinha pedido demissão, né, Fábio? Fala pra mim. Pelo menos era o CEO da Natura quando foi feita a lista. O Fábio, aproximadamente, ele recebe algo perto de 3 milhões de reais por mês. Caraca. 33,5 milhões por ano. Décimo da lista. Esse é o pior, último colocado. Vamos logo pro primeiro colocado. Senão a gente vai investir aqui, né? Vamos pular pro primeiro colocado? Então a gente tem aqui nessa lista o CEO da Suzano, da B3, da Cosan, Localiza, Vale, JBS. E lá em primeiro, do Itaú, o CEO do Itaú, segundo essa lista, ganha a bagatela de aproximadamente 5 milhões, mais de 5 milhões por mês de salários e bonificação. Uau. Aí você fala vê, assim, né? que absurdo. Pior que não. Porque se ele está ganhando isso, aquilo que a gente acabou de falar, é porque ele traz um retorno para a empresa que vale muito mais do que vale muito mais do que isso. Porque senão ele já teria sido desligado. Porque, afinal de contas, CEO para ganhar 5 milhões por mês... É porque gera tem valor. muita gente. Gera muito valor. Gera muito valor. E aí, eu trouxe as 6 habilidades. E olha que interessante, né? Se a gente fosse pegar empresas no mundo que usam serviços de... E eu vou falar agora as 6 habilidades. E você vai entender nessa aqui, Paty, por que um coach profissional de coach levado a sério, é tão bem remunerado e tão requisitado nas grandes empresas do Brasil e do mundo. Por quê? Porque a grande parte das habilidades você não vai aprender num curso de Excel. A grande parte das habilidades que eu vou trazer aqui, você não vai aprender, por exemplo, fazendo um cursinho online. Você vai desenvolver, entre outras razões, através de um processo de coaching e, obviamente, de coach levado a sério. Né? As pessoas acham que coach é ficar yeah. Isso não é coaching. Coaching é uma coisa completamente diferente disso. Né? Uma técnica, uma habilidade, uma metodologia onde você desenvolve, entre outras coisas profissionais, e eu tenho as 6 habilidades aqui e vamos começar por elas. Uau, vamos. Eu vou dar eu ia começar pela primeira, ruim, né? Eu vou começar pela última colocada e vou voltar para a primeira. Ah, porque elas estão em hierarquia? Hierarquia. O Fórum Mundial Econômico em Davos hierarquizou e eu vou começar da 6ª para a primeira. Para ser completamente íntegro, a 6ª é a única que a gente não desenvolve tanto através do coaching. Todas as outras a gente consegue desenvolver. E ele hierarquizou em que hierarquia? Que título? Habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho para o próximo trecho profissional, para o próximo ciclo profissional. Incrível. Então, vamos começar pela 6ª. A 6ª, talvez, das 6 mais importantes, é a única que talvez seja uma habilidade, talvez não, que é uma habilidade que o coaching, por exemplo, como metodologia, não pode desenvolver as pessoas. Que é engraçado, né? A gente vê isso, a gente às vezes vai entrevistar uma pessoa, na entrevista, ela tem dificuldade de participar da entrevista na ferramenta online. Aí não... Ai, onde que eu aperto aqui? Onde que eu aperto? Vai ser uma entrevista no Zoom, por exemplo, que é uma ferramenta que ficou mundialmente conhecida durante a pandemia, né? Todo mundo. Teve casamento em Zoom, teve velório em Zoom, teve lua de mel em Zoom, teve aniversário de criança em Zoom. Teve tudo. Tudo no Zoom. Então, o que o Fórum Mundial chamou é de alfabetização tecnológica. E olha que interessante, ele não está dizendo que ele tem que ser um especialista em TI. Ele chama de alfabetização tecnológica. O que é isso? Cara, eu preciso minimamente, para ficar atualizado no mercado, porque dá dó no peito às vezes. Eu vejo o cara falando assim, fui demitido porque meu salário era alto. Fala, vamos bater um papo? Entra aí no Zoom pra gente bater um papo sobre isso. O que é Zoom? Eu não sei entrar, eu não uso computador. Então você vê muito rapidamente que não é que ele ficou com salário alto, ele que ficou ultrapassado. Então...
Alfabetização tecnológica, cara, não tem pra onde fugir, Five. Você precisa continuar se atualizando. Se você não sabe o que é um chat GPT, se você não sabe o que é uma inteligência artificial generativa, se você não sabe o que está surgindo no mercado, se você não sabe usar uma ferramenta para uma reunião digital, se você não sabe usar um tablet, se você não sabe usar ferramentas básicas de um celular de última geração, né? Quando eu digo de última geração, esses celulares atuais, os smartphones atuais, você realmente vai ser descartado do mercado de trabalho. Não tem para onde fugir. E se você for empresário, você vai ser engolido pela molecada que usa isso com muita facilidade. E a palavra, o termo alfabetização, ele está muito bem aplicado, né? Muito. Porque não é sobre você ser um cara high-tech, sobre ser a pessoa de TI, sobre saber todas as inovações que estão no momento. Mas você precisa ser alfabetizado. É o básico que todo mundo precisa hoje. Você precisa estar apto a fazer uma reunião online. Você precisa saber mexer num Google Drive. Você precisa saber ter um e-mail, ler um e-mail, mandar, receber, as ferramentas de WhatsApp e outras coisas. Enfim, você precisa ter uma estrutura básica ali de alfabetizado. É isso. No digital. Vou dar até um exemplo, assim. Muitas vezes eu faço entrevistas, né, de contratação no IGT. Então, se tem um cargo mais relevante, eu vou fazer parte daquela entrevista ali pro IGT. E é um trabalho que vai ser 100% remoto, onde a pessoa precisa ter as ferramentas necessárias básicas de trabalho. Isso inclui, por exemplo, um computador. E aí, quando a pessoa entra na entrevista, ela entra pelo celular. Já me dá uma sensação de, cara, não tá no ambiente adequado, tá no celular, não tá no computador. Mas de repente a pessoa não tem condições financeiras de ter um computador. Cara, ali. Pipoca não tem perna e pula, né? Dá seu jeito, parceiro. Você deve ter duas, dá seu jeito. Se você não tem perna, já aprendeu a dar seu jeito há muito tempo. Então, cara, sem entrevista, se o negócio tá dizendo que você vai ter que trabalhar para um computador, dê seu jeito, vá para uma lan house da vida, vá para um café que tenha computador, vá para algum lugar, peça um amigo, dá seu jeito, né, parceiro? Então, a sexta habilidade é alfabetização tecnológica. Presta atenção, Five, ninguém tá te exigindo ser um as da literatura, um romancista, um escritor romancista. Tá falando que você tem que saber ler em tecnologia, né? De uma metáfora. Então, você tem que saber ler. Então, essa é a sexta. Podemos ir para a quinta. Incrível, muito verdadeiro. Quinta. Vamos para a quinta? A quinta é engraçado, né? Porque eu vou trazer o Pedro Sobral aqui. O Pedro Sobral é, para mim, um dos grandes, ou se não o maior nome em gestão de tráfego do Brasil. Primeiro cara que a gente contratou para ser o nosso consultor em gestão de tráfego. A gente foi um dos primeiros 3 clientes dele em consultoria para tráfego, né? Então, eu lembro como se fosse hoje. Olha a história. A gente estava lá, tinha 2 colaboradoras nossas, que eram nossas gestoras de tráfego na época. Acho que era a Leane e a Richelle. E a Richelle, exatamente. Era a Leane e a Richelle, né? Beijo pra vocês duas. Que pena que vocês não estão mais com a gente, mas um beijo no coração de vocês. Leane e a Richelle. E a Leane e a Richelle estavam ali fazendo a consultoria com o Pedro. E aí o Pedro tava ali, e aí de repente eu tô vendo aquilo, o Pedro fala, compartilha a sua tela comigo. Aí compartilhou a tela. E aí ele falou, eu vi que o Pedro bugou. Que botão é aquele ali? Ela, quais? Aquele ali, aquele botão ali não tinha ontem. Clica nele para ver o que ele acontece. Como assim? Não, clica nele para ver o que acontece. Aí a menina, ele não conseguiu seguir a consultoria sem clicar naquele botão. Quando às vezes a gente está, você vai lembrar disso, às vezes a gente está em reunião de Zoom da empresa, nossa, do IGT, e aí começa a minha tela... Claro que eu vou lembrar disso. Aí a minha tela começa a mudar, né? Aparece eu no canto de cima, eu no canto de baixo. O que é isso? Eu vi... Apareceu um botão novo. Apareceu um botão novo no Zoom. O meu trabalho é pelo Zoom. Eu atendo meus clientes em coaching pelo Zoom. Muitas das aulas e palestras que eu dou é pelo Zoom. Treinamento é pelo Zoom. Eu falo, apareceu um botão novo, eu tenho que apertar. Qual que é a quinta habilidade das pessoas que vão ter no longo prazo? Qual que é? Curiosidade. Curiosidade, e lá tem um termo que eu vou chamar ele em português, mas é que até no Brasil as empresas usam muito esse termo, lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, né? O cara ter curiosidade e vontade de aprender continuamente. E aí eu volto a dizer, aí normalmente quem diz para mim, eu fui descartado do mercado, né? Tudo bem que existem casos assim, mas a grande maioria não foi descartada, ele se autodescartou por não ter curiosidade nem desejo de aprendizado contínuo. Isso. Então a curiosidade, ele é o quinto elemento.
Cara, você precisa ter curiosidade. Quando veio a pandemia, em março de 2020, muitos colegas concorrentes meus que tinham outras escolas de coaching quebraram. Literalmente quebraram. A gente podia ter quebrado também, porque a gente tinha, quando veio a pandemia, a gente tinha uns 40 eventos marcados, entre formação de coach, master presenciais. Tudo em São Paulo, a maioria em São Paulo e outros estados. BH, Porto Alegre, Rio de Janeiro, na época, acho que tinha em Brasília, Vitória no Espírito Santo. Tinha inclusive uma formação em coach acontecendo no Rio. No Rio, que quase não terminou porque a pandemia estava começando aquele negócio todo. Decretada. Então a gente tinha uns 40 eventos pela frente. E o que eu fiz? Quando eu esperei 2 semanas, como todo mundo achou que aquilo ia passar rápido, umas 2 semanas e tal, não passou. E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar, senão minha empresa são dezenas e dezenas de empregos aqui na nossa empresa, fora a minha própria vida, fora meus alunos. E aí eu mergulhei no Zoom. Eu descobri o Zoom na época. E aí eu mergulhei, eu entrei no gerenciamento dele, né, na parte administrativa, tipo configurações, eu ia linha por linha entendendo o que o Zoom fazia. Curiosidade, lifelong learning, eu vou aprender. E não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Aí agora que eu percebi que quase todo mundo sabe fazer o que eu faço no Zoom, o que eu fiz? Contratei uma mentoria para me ensinar o próximo passo. Aí agora tô cheio de novidade no Zoom. Até meme no Zoom aparece. O John Travolta indo para um lado, olhando para o outro, né? Contratei o Ricardo. Então, cara, simplesmente, curiosidade. Cara, eu tenho 50 anos. Eu quero que você entenda isso, Five. Eu tenho 50 anos de idade. Você é velho ou novo? Para mim, eu tô super novo, mas eu quero que você entenda. Aos 50 anos, eu tô contratando mentoria para ir. Não é para aprender a usar Zoom, é para o próximo nível do Zoom. Então, você não é descartado, você fica desatualizado. Então, a quinta habilidade, e olha que interessante, curiosidade e lifelong learning. Então, até agora, a gente não falou do cara ser especialista em Excel, em database, em nada disso. Nenhuma habilidade técnica. Né? A mais perto de técnica é a número 6, que é a alfabetização tecnológica. Mas não é que o cara tem que dominar inteligência artificial, é alfabetização tecnológica. Fechou até aqui? Incrível. Agora começa com muita força a parte do coaching, né? Por isso que empresas como o Google, talvez você saiba disso, Five, talvez não, o ex-CEO do Google, ou da Google, Eric Schmidt, ele participou de um programa de TV que era o melhor conselho da vida. E aí perguntaram para ele, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Ex-CEO da Google. Ele falou, tenha um coach. Ele falou, cara, quando falaram para ele assim, tem um coach, ele falou, por quê? Eu tenho um problema? Qual o defeito que eu tenho? E quando ele teve um coach para ajudar ele a refletir, porque como é que pode? Quem que vai ser melhor que o CEO da Google? Não, o coach não tem que ser melhor que o CEO da Google. O coach usa uma metodologia para fazer perguntas de forma metodológica para tirar respostas incríveis do próprio CEO. Para fazer ele avançar naquilo que ele precisa. Ele avançar. Sozinho ele não está conseguindo. Fazer ele ser melhor do que ele é hoje, porque sozinho ele não está conseguindo. Por isso que um coach é muito bem remunerado. Se você quiser, Five, ele vai ter um treinamento gratuito. Eu vou ensinar pessoalmente, ao vivo, a melhor profissão do mundo. Como que eu fiz para largar um emprego com um salário de mais de 21 mil reais para viver totalmente de coaching, sem chefe, morando nos Estados Unidos. No começo eu não vim para os Estados Unidos, mas podia morar de qualquer lugar do mundo, morando dos Estados Unidos, vivendo totalmente de coaching. Eu vou te ensinar como fazer isso, ou como ter uma renda extra, se você preferir, levando coaching a sério. Tem um link na descrição para você participar do treinamento gratuito. A aula é ao vivo, é comigo, e o treinamento é gratuito. Clica no link, se inscreve gratuitamente. Caminho que você fez e, cara, centenas de alunos milhares já fizeram. Hoje, milhares. Né? Só em país, a gente tem aluno em mais de 26 países. A gente tem aluno vindo de coaching na Suíça, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Venezuela, na Austrália e por aí afora. No Brasil nem se fala, em todos os estados e por aí afora. Vamos para a quarta, Paty? Vamos. A quarta é a metade do caminho. Quando eu terminar a quarta, é a metade do caminho. Aí você já sabe, metade do caminho, já sabe o que vai ter, né? Depois da metade do caminho. Tô ligada. Tá ligada, né? A quarta, cara, é engraçado que as pessoas acham que motivação é coisa de coach charlatão. Só que motivação é motivo para ação. O nome técnico. E
para eu conseguir ter motivo para agir, eu tenho que me autoconhecer. A verdade é que existem muitas formas de você olhar a humanidade. Então, vou dar um exemplo. A gente até tem um podcast sobre isso, a gente podia até voltar a falar sobre ele. Existe uma teoria que são dos 4 perfis comportamentais. Cada um chama de um jeito, né? Tem o DISC, por exemplo, né? A gente usa o IGT Assessment, que é um pouco diferente, mas tem das cores, vermelho, azul, verde, dos animais. Cada um usa de um jeito, mas é um autoconhecimento. Então, por exemplo, naquele que a gente usa, existe o perfil das pessoas que são executoras. Elas são totalmente focadas em tarefa. Cara, ela vai sentar numa reunião, ela não vai te dar bom dia. Ela vai perguntar, e aí, a meta bateu? Já você tem outro perfil, que é o comunicador, que é o oposto disso. Até ele entrar no assunto, é 10 minha família, final de semana. Como foi? Chega atrasado na reunião, ainda entra, foi mal aí, galera, tô chegando, em vez de entrar caladinho, entra atrasado, atrapalha a reunião, ainda pergunta, e aí, galera, alguma coisa importante até agora? Não, teve nada importante até agora. Né? Então, você tem vários perfis. Então, você precisa aprender a se automotivar e a se autoconhecer. Então, olha que surreal, Paty. A 4ª habilidade mais esperada pelas empresas do Fórum Mundial Econômico em Davos é motivação e autoconsciência e autoconhecimento. Olha só. Então é muito louco, né? Esse negócio de motivação é coisa de coach. Não é coisa de coach, não. É coisa da 4ª habilidade mais esperada pelo Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, se eu não aprender a me automotivar e saber lidar com as minhas emoções, fraquezas, para ter a motivação de fazer o que eu quero, eu tô descartado do mercado. É ter a motivação e se conhecer. E se autoconhecer. Ele chama de self-awareness. Seria um autoconhecimento, uma autoconsciência. É você conhecer e ter consciência de si próprio. Então, esses 2 são a quarta habilidade. E é uma habilidade que é uma habilidade esperada por empreendedores, né? Para você ser um empreendedor, você tem que ter essa automotivação. Se você ficar esperando ser reativo às coisas, você precisa agir. Né? Imagine os líderes, né? Imagine os líderes. O líder, ele tem que se motivar, ele tem que saber motivar a equipe dele, né? E ele tem que ter autoconhecimento e ajudar a equipe a se autoconhecer. E ele trouxe isso para todo mundo, não só para a liderança, né? Mas ter automotivação e ter essa presença de você mesmo, de, cara, como que você tá? Porque as pessoas que não têm, elas não percebem o que elas precisam melhorar. Elas acham que a culpa é sempre dos outros, elas explodem. E aí vem toda uma parte emocional ali, de gestão emocional, né? É isso. É de você mesmo, da sua equipe. Mas o que eu acho incrível, né, é que Epíteto tem uma fala que eu sou apaixonado por ela, que ele diz assim, que o ignorante critica o outro. O que começa a adquirir conhecimento para de criticar o outro e critica a si mesmo. E quem adquire sabedoria para de criticar o outro e a si mesmo. Então é muito louco, né? Porque você vê o mercado criticando os coaches, de coach levado a sério. Né? Então é fácil de ver, né? Por que o cara está criticando? Por pura ignorância. Porque se eu falasse, e a motivação é importante? Isso é coisa de coach. Não, essa é a 4ª habilidade mais esperada pelo Fórum Mundial Econômico em Davos. Né? Jerônimo, mas tem coach charlatão no mercado? Com certeza absoluta. E é contra esse que eu luto também. Eu e minha instituição lutamos. Né? Os coaches charlatão, assim como tem médico que faz cirurgia sem necessidade, juiz que vende sentença, psicólogo que invade a área do psiquiatra e faz besteira com seus pacientes, assim como tem um monte de profissional mal profissional sério. Tem todas as áreas. Todas as áreas. E tem um monte de profissional sério. Não denigre a profissão. Não denigre a profissão. Então essa foi a 4ª. Né? Então agora já para a 3ª, 2ª e 1ª. E antes disso, eu vou puxar, é claro, os comentários do Five. Rapaz, os nossos últimos podcasts têm ido rápido, viu? Chegamos no comentário do Five. Tamo rápido, feito uma flecha. Tem dia que a gente chega no comentário no Five com 50 minutos. Cara, tá com 26 de gravação. Tá muito bom, tá incrível. Tá mesmo, Five. Pô, olha aqui, Paty, vem cá olhar. Esse aqui. Tá vendo ele lá? Tá vendo? Tô vendo a carinha do Five. Não curtiu. Não curtiu? Mentira. Esse aqui, ó. Mentira, quer ser bem remunerado e não quer dar boa remuneração de curtida aqui, pô? Esse aqui, ó. Não curtiu. Tô vendo. Curtiu agora. Fala que é mentira que você não curtiu. Curtiu agora, que é mentira. Vai falar então até o número da curtida. Vai, fala o número da curtida aí.
Ó, trouxe aqui o comentário da Patrícia, minha xará. Patrícia7283. Achei que você ia falar o final do telefone cartão de dela crédito, agora. o que é isso, né? Ó, sou Five Mercadinho. Trabalhei... Por favor, registra. Five Mercadinho? Sou Five Mercadinho. Trabalhei por 15 anos nas Americanas, sonhando em conseguir abrir um mercadinho com a minha mãe. Hoje, aos 40, tenho essa oportunidade de estar trabalhando com ela. Porém, seguindo vocês, está nascendo em mim o desejo de ser coach. Belo desejo. Vou me esforçar para alcançar esse desejo. Com a ajuda de vocês, espero conseguir fazer cursos e aprender cada vez mais para me tornar uma pessoa que é capaz de ajudar os outros. Já vai ter Incrível. minha ajuda. Curso gratuito para você aprender como que se torna uma coach, de coach levado a sério e como que você lota a sua agenda. Aqui embaixo. Clica aqui embaixo Mas teve o e desejo. se inscreve. Comentou na hora certa, É né? isso, é isso. Clica aqui E vou embaixo, dizer mais, já sabe estão o que é legal? abertas as inscrições para fazer parte desse treinamento. Gratuito. Porque, apesar de ser gratuito, você precisa se inscrever nele. E olha tá? que legal, né? Uma coisa muito legal é que você precisa entender que você pode fazer coach nas horas vagas. É uma forma de renda extra também. E pior cenário, você vira um baita líder quando você aprende coaching. Eu preciso botar um outro Five aqui, tá? Qual? Porque um pouquinho antes do nosso podcast, eu estava em reunião com a nossa contadora aqui dos Estados Unidos. Ah, e ela é Five E também. ela disse, eu sou Five contadora. Que Já tem, ela linda. falou, já tem na parede Five contadora? Bota aí. Não tem. Shirley, um beijo pra você, pra sua família, Five contadora. E quando a gente aparecer em Boca Raton, o café por conta da Paty. Five contadora, pode botar aí o café por minha conta. Tá anotado. Compromisso feito. Posso trazer o próximo comentário Por do favor. Five? Comentário da Ana Paula. Ana Paula Nicásio. Acho que é isso. Sou curtida 638. Opa! É Five preguiçosa. Como assim? Five preguiçosa. Você botou até o número da curtida, É Five. Five preguiçosa. Minha mala vive cheia de coisas desnecessárias. A gente deu essa metáfora no último podcast Ok. sobre... não no último, né? Mas foi É engraçado, no né? 201, né? Sobre a mala, né? Eu não diria que você é preguiçosa, eu diria que você não sabe fazer uma boa seleção do que você precisa fazer. A vida não tem jeito, existe uma verdade absoluta de produtividade, que as tarefas nunca vão acabar. Então, ter a habilidade de escolher quais tarefas fazer, mas principalmente quais deixar pra lá, é uma habilidade. Pra você ter uma ideia, eu sou coach. Quando você me pergunta, coach de que você é, Jerônimo? Eu sou coach de produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência. Você não precisa ter pós-graduação em neurociência para ser coach. Eu me pós-graduei porque sou um treinador, porque sou um professor, porque sou um palestrante, porque treino coach do mundo todo. Então, mas você não precisa. Eu sou coach especialista em produtividade e liderança. E aí, como produtividade, muitos empresários me procuram, CEOs de empresa, e eles me procuram, artistas, pessoas comuns me procuram meus alunos, que também eu tenho alunos especialistas em produtividade. Para quê? Porque é desafiador no mundo de hoje saber o que fazer, mas principalmente saber o que não fazer. Então, se as coisas não cabem na tua mala, talvez o teu problema não é ser preguiçosa. Talvez seu problema seja só um método para escolher da forma correta aquilo que você tem que fazer e principalmente aquilo que você tem que deixar de fazer. Incrível. Mas ela trouxe aqui, ó. Mas seus vídeos estão me ajudando muito. Vamos, pô. A parar de procrastinar e liberando espaços nessa minha mala. Gratidão por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Me recuso a botar Five preguiçosa. Eu vou botar Five da mala cheia. Fechado, Gostei. Five? Five da mala cheia. E eu vou dizer mais, Paty. Eu acho que você devia escolher comentário só de quem bota o número da curtida. Porque eu gosto, eu acho tão legal, de verdade. É a muito pessoa legal, colocar, né? eu sou curtida número 148. Eu vou passar um tempo trazendo comentários só com o número da curtida, então. Isso, Se atenta pô. aí, Fai. Ó, gostei da sugestão. E o comentário aqui da Carla Lima. Ela falou, olá, Jerônimo e Paty, estou conhecendo vocês. E uma amiga me apresentou o Jerônimo através do livro Produtividade para Quem Quer Tempo. Estou amando o seu podcast. Muito obrigada por me ajudar e me relembrar que eu amo livros. E o conhecimento ninguém tira de mim. Obrigada por me ajudar mesmo sem me conhecer. Incrível. Continue. A gente te conhece, você é Five. Five, pô. Como eu não conheço? Five, pô. Five leitora. Bonitinha, Five leitora. Five leitora. Ó, e a frase desse podcast, quer saber? Quero. Frase desse podcast, frase que mais me impactou. Desse aqui que você lá de trás, né? Isso, lá de trás, a da Sandra Farias. Aliás, Ela pra trouxe. esse, antes de você falar do podcast, assim, Five, eu acho que vocês estão esquecendo de botar as frases, né? Teve uma que eu já falei aqui que se ninguém botou, essa tem que aparecer. Qual foi? Né? Que o mercado não te descarta, você que fica ultrapassado, né? Então, Muito se verdade. você não botar essa frase aqui, eu vou ficar Verdade, bravo com você. verdade. Até pra você se lembrar disso. Ó, e a Sandra Faria trouxe a frase. Ela disse que a frase que mais me impactou foi: as pessoas estão desperdiçando
perdendo tanto tempo de vida que não tá sobrando tempo para ser bem-sucedido. Curtida 148, vamos. Incrível. E isso é um fato, né? As pessoas jogam tanto tempo fora. Sêneca dizia que da vida nós não somos carentes, nós somos pródigos. Ele joga muito tempo ele fora. Ele tá dizendo que ele joga muito tempo fora, né? Não falta tempo, a gente que joga muito tempo fora. É que engraçado. Né? Se você fosse chutar, Paty, uma pessoa fica numa rede social quanto tempo num dia? Somando tudo? Chute. Uma pessoa adulta que trabalha? Na média, não tô falando não tô falando viciado em rede social, não. Na média, o que você acha que ele fica? Pelo menos eu acho que 1h30. Vou perguntar pro ChatGPT ao vivo, não sei nem qual é a resposta que ele vai dar. Qual o tempo médio que um brasileiro fica nas redes sociais por dia? Em média, os brasileiros passam cerca de 3 horas e 45 minutos por dia nas redes sociais. Esse número coloca o Brasil entre os países onde as pessoas mais gastam tempo conectadas a essas plataformas. Olha, o tempo 3 pode horas, variar cara. dependendo da faixa etária e dos interesses específicos dos usuários. Mas essa média reflete um uso significativo das redes sociais na rotina diária. Ok. E quanto tempo, em média, um leitor médio demora para ler um livro de 200 páginas? O tempo que um leitor médio demora para ler um livro de 200 páginas pode variar. Mas, em média, ele pode levar cerca de 5 a 7 horas para completar a leitura. Você entendeu o que eu acabei de falar? Um brasileiro, se trocasse as redes sociais pela leitura, leria um livro de 200 páginas a cada 3 dias. Leria 10 livros por mês. Leria 120 livros num ano. Beleza, vamos fazer uma conta, então? Mas aí acabar com a rede social? Então, se você fizesse a metade do que usa em rede social, você leria 60 livros por ano. É o que um CEO top de linha lê. Um cara ultra leitor lê por ano 60 livros. Se você trocasse metade do tempo de rede social médio por leitura, você leria 60 livros por ano. Mais do que a grande maioria das pessoas. Cara, muito impressionante. Não tem problema de tempo, é problema de gestão do que a gente escolhe fazer. Escolha, ponto problema final. De gestão pessoal do tempo. Segue. Né? Segue não, porque esses foram os comentários do Five com frase e sem exagero. Rapaz, tem tempo que você não exagerava, hein, Paty? Finalmente, pra quem não sabe o que eu tô falando, a Paty tem exagerado nos comentários do Five. Rapaz, é 20 minutos de comentário. É 30 minutos de podcast e 20 de comentário do Five. Agora você que tá exagerando. Calma lá. Moço. Sabe o que eu tinha vontade de fazer um dia? O quê? Um podcast com o ChatGPT. Discutir com ele aqui. Porque tem coisa que eu discuto com ele. Já me viu discutindo com ele? Não, acho que não. Eu já discuti com ele. Eu falo, você tá errado. E a gente discute. Mas eu já vi ele já dizendo, me desculpe, eu me enganei. Porque sou eu discutindo com ele. Aí ele pede desculpa que se enganou. Um dia, que ia querer? Ia ser legal, Convidado especial, Chat GPT. Ia ser, viu? Bota aqui, Chat GPT, pra eu saber se você acha que seria legal. Bota assim, com Chat GPT ou sem ChatGPT, pra ver se você prefere com ou sem. Não é pro resto da vida, não. Um episódio. Eu ia curtir. Eu já sei até o tema que eu vou discutir com ele. Bota até o terceiro microfone de convidado. Boa, né? Ia ser legal, né? Encaixa o terceiro microfone dele. Nem precisa, porque eu consigo conectar ele na mesa, ele vai ficar ali como se fosse um convidado. Vai ser a zona isso aí. Beleza, acho que vai ser o primeiro podcast que eu conheço da história com o ChatGPT como convidado, né? Então vamos para a terceira habilidade mais exigida pelo mercado de trabalho para o próximo trecho daqui para frente. É a terceira, estamos indo de trás para frente, depois eu vou falar da segunda e da primeira mais exigida. Qual que é a terceira? A terceira mais exigida. Eu lembro que quando veio a pandemia, um aluno me perguntou assim, Jerônimo, como que eu vou agir com essa instabilidade e insegurança de uma pandemia? Eu disse pra ele, não, cara, não existe instabilidade. A pandemia não trouxe instabilidade e insegurança. A instabilidade e a insegurança, ela é uma constante, né? Ele é uma constante. A pandemia é só um dos episódios, claro, mas é um episódio extremo, com certeza, mas é só um dos episódios. Dólar dispara, dólar despenca, inflação dispara, inflação despenca, muda o presidente, vai para governo de direita, muda tudo, vai para governo de esquerda, muda tudo, e cada um, meu Deus, aí entra um governo de esquerda, os empresários ficam mais assustados, entra um de direita, aí às vezes os funcionários ficam mais assustados, né, quando na verdade deveria ter um pensamento de progressão e de futuro de longo prazo, mas enfim, e aí, cara, tudo é uma instabilidade, quem vai ser o próximo governador, próximo presidente, próximo prefeito das grandes cidades,
cidade do Brasil é uma instabilidade. Aí eu vou fazer um exame. E se eu estiver doente? E se apresentar uma coisa no meu exame? Meu Deus, tô com uma tosse esquisita. Será que é o mundo? A vida, a única certeza que existe na vida é que a vida é incerta. É a única. Aliás, se não teve frase sua até agora, talvez possa ser essa. A única certeza da vida é que a vida é incerta. Eu não tenho certeza da vida. E certamente você passará por aflições. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi um cara que morreu com 33 anos de idade na cruz, que dividiu a humanidade no meio. Tem a humanidade antes dele e depois dele. Jesus disse: neste mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Então, o fato é, nós teremos situações que nos farão envergar. E aí vem um termo que ficou meio batido, só que parece que para o mundo não ficou batido, para o mundo econômico, que a terceira característica é resiliência, flexibilidade e agilidade. Então veja, as coisas vão acontecer. Quanto mais rápido o que é a resiliência na prática, né? É a capacidade que um objeto tem de voltar à sua forma original. Então, se eu jogo essa xícara, ela é difícil de quebrar. Mas se eu jogar ela no chão e ela quebrar, ela é dura. Mas não é resiliente. Porque se ela quebrar, ela não volta ao estado dela. O que seria uma coisa resiliente? Uma garrafa PET. Uma garrafa PET. Eu aperto, solto, ela volta. Né? Então, a resiliência é a habilidade que o ser humano tem de voltar ao teu estado atual de uma forma razoavelmente rápida. Flexibilidade. O que é flexibilidade? Parceiro, é isso. Cara, o mundo está mudando. É isso. Eu lembro uma vez no IGT que os colaboradores, né, estavam acostumados com a empresa desde o comecinho, que era só eu e você. Aí 3 funcionários, tudo numa sala, viraram 2, viraram 3, viraram 4, virou um andar e meio. E a gente começou a ouvir, o IGT não é mais o mesmo, está mudando. E eu disse para eles, está mudando e vai continuar mudando eternamente. E a gente precisa ter flexibilidade com as mudanças. E não é só o IGT, é o mundo, é o casamento, são as estruturas, são a forma de pensar, a forma de estudar. A gente não estuda mais como a gente estudou há 10 anos atrás. Né? Teve até um meme esses dias que rodou, talvez você lembre, a mulher dizendo assim, meu filho está estudando para profissões que ainda não existem. É mesmo? Que profissões? Elas ainda não existem. Mas ela estava certa, é que as pessoas zoaram ela. Mas o que ela queria dizer é, o meu filho está estudando, eu acho que era isso, estou defendendo você. Eu não sei quem você é que falou isso, essa pérola, mas eu entendi o que você quis dizer. Que nossos filhos estão estudando para algo que nem eles sabem o que será. Porque as profissões que surgirão, nem eles sabem. Talvez eles vão estudar, né? A Carol até sabe, ela quer ser veterinária. Então, muito provavelmente, veterinária continuará a existir. Mas e o João? Ele está estudando para algo que talvez ainda não exista. Locadora não existe mais. Não existe mais. Mas locadora de vídeo não existe mais. Profissões que ainda vão surgir, né? Várias profissões. Datilógrafa. Não existe mais. Hoje em dia, o cara que sabe fazer um bom prompt para inteligência artificial está requisitado no mercado. Há 10 anos atrás, ele não sabia que essa profissão ia existir. Né? Então, a terceira habilidade é resiliência, flexibilidade e agilidade. O que isso quer dizer? Que nas situações de estresse, de mudanças bruscas, eu preciso ser uma pessoa que volto rápido ao meu estado. Né? Na pandemia, eu tive que voltar rápido, tive que ser flexível, adaptar uma formação que era toda presencial para virar online. O próprio WA. E velocidade, porque se eu demorasse a empresa quebrava. Cara, e essas características no período da pandemia fez de você um baita líder que moveu a gente para sair de um ano onde empresas quebraram e a nossa empresa cresceu. E aumentou a lucratividade. Aumentou a lucratividade, cresceu, aumentou a lucratividade. Por resiliência, flexibilidade e agilidade. E eu era um empresário. Os empresários precisam ter essa habilidade, os funcionários precisam ter essa habilidade, os líderes precisam ter essa habilidade. Vou para a segunda habilidade mais exigida pelo mercado de trabalho para o próximo trecho. Quer saber? Quero. Estamos quase chegando na primeira. Qual que é a segunda? É engraçado, né? Porque eu tenho cada vez mais vários elementos novos no mundo. E esse segundo está muito ligado ao Murilo Gun. Murilo Gun, né? Nosso amigo Murilo Gun, que é um cara que ele é o astro da criatividade. Leandro Aguiari também, com a criatividade dele. E
a segunda habilidade é o pensamento criativo. Eu vou ler exatamente como está dito dentro do fórum. Envolve a capacidade de inovar e pensar de maneira não convencional para gerar novas ideias e soluções. O pensamento criativo é crucial para lidar com desafios modernos e impulsionar a inovação dentro das organizações. Então, as empresas, elas buscam pessoas que pensam criativamente, mesmo que o ambiente da empresa não proponha isso. Então, se você é um empresário, você precisa proporcionar para os teus colaboradores um ambiente de criatividade. Eu lembro que a história é contada como verídica, né? Eu não posso confirmar porque eu não li aqui a história da 3M, mas essa cola que está nos post-its da 3M, ela foi inventada por um colaborador no momento de intervalo, que eles podiam ir lá num tipo um laboratório e fazer testes. Então é contado, eu ouvi a história como se ele, até Five, se você soubesse isso é verdade, bota assim, história da 3M é verdadeira, porque eu realmente... Cara, se for super ROI positivo ter essa salinha da criatividade, né? Rapaz, empresa, salinha da só. criatividade. A história da pasta de dente, antigamente, até na Alemanha tem pasta de dente que é assim, é um furinho pequenininho e aí quase não sai pasta de dente, mas o suficiente para você escovar o dente. Né? Inclusive o tubinho é menor dessa pasta. E um dia conta a história que eles estavam discutindo como... Numa reunião, a equipe de marketing discutindo como poderiam fazer... Para vender mais. Para vender mais. Aí o rapaz que estava limpando o chão virou e falou assim, por que vocês não aumentam o buraco? Gasta mais rápido, né? Sai mais pasta de dente, gasta muito. Cara, e é real. Porque quando a gente compra essa pasta na Alemanha, ou quando tua mãe manda pra gente ela, cara, ela é um tubinho pequenininho e dura. Genial, tem coisas que são simples, né? Self-service, vocês perceberam que muito self-service aumentou o prato, o tamanho do prato. E aí o prato aumentou, e aí o que acontece? As pessoas, a gente tem uma relação do tamanho do nosso prato, quantidade de comida ali no prato. O prato tá maior, você vai colocando mais comida sem perceber, porque nosso cérebro, mais, ele trabalha com comparação, né? Se eu boto o mesmo tamanho de bife num pratinho pequeno, ele parece grande. Se eu boto o mesmo bife num pratão, ele parece pequeno. Vai dizer, pô, tá vazio. Botar mais comida nesse prato. Então, isso é um pensamento criativo. Ah, pô, mas é maldade. Não estamos entrando no mérito se é maldade, se não é. Estamos falando de pensamentos criativos. Criativos e inovativos. E é óbvio que a gente trouxe para o marketing, mas você pode levar isso para qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes a pessoa vai trazer uma solução criativa para um atendimento ao cliente, para para um consultório dentário, para uma forma de organizar... Uma ação de RH na empresa. Para uma forma de organizar as pastas dentro da empresa. É um pensamento criativo, né? Então, esse pensamento criativo, ele é extremamente valorizado. E chegamos no primeiro, na habilidade mais exigida, perseguida, desejada pelas empresas para o próximo trecho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas o que será? O que será? O que será? Eu preciso começar do começo. O começo no último podcast a gente falou assim, eu fiz uma pergunta. Quem já reparou que o mundo ficou mais complexo? E quando eu pergunto para os meus alunos, eu digo que se não for 100% que levanta a mão, a grande maioria levanta a mão ao ponto de eu não achar alguém que não levantou. Todo mundo tem a sensação, ou grande parte arrasadora tem a sensação que o mundo ficou mais complexo. Decidir ficou mais difícil. Né? A gente estava até brincando no carro, né, Paty, sobre os cantores. Na nossa época, chegou o dia que a gente fala da nossa época. Tinha sei lá, 15 cantores. Era Caetano Veloso, era, né, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gilberto Gil. Cara, tinha umas 15 pessoas. 3 bandas, né? 20 total, assim. A gente cresceu ali com muito. Capital Inicial, Skank. Engenheiros do Havaí. Era, né? E hoje, cara, é assim. Titãs. Hoje é Vral. Então, hoje, tudo tem ao infinito. Hoje, tudo tem ao infinito. Na nossa infância, a gente assistia os mesmos desenhos animados, né? Se você falasse, não sei o quê, você viu o He-Man essa semana? O cara... ele viu He-Man, ou ele viu Jaspion no SBT, ou ele viu He-Man na Globo. Exatamente. Tinham 3 programas infantis que acontecia ali, que todo mundo via, uns de manhã, outros de tarde. Não tinha muito de tudo. Qual filme que se via na nossa época? Sessão da Tarde, que era o que repetia, que era um filme já de 20 anos atrás, ou na segunda-feira que tinha Tela Quente. Tela Quente. Era na segunda, não era? Acho que é Tela Quente, temperatura máxima no domingo. Temperatura máxima no domingo. Então, assim, ou eu via temperatura máxima ou ia dormir. Né? Era mais ou menos isso. E hoje você entra no Netflix,
você tem Hoje tudo milhares de tem filmes. muito. Então Hoje ficou tudo difícil. tem muito. E se a gente olha assim, por exemplo, quando você tem mais coisas, você tem que administrar mais coisa, né? Eu dou muito esse exemplo do próprio minimalismo ali, quando você busca ter exatamente as roupas que você usa, ter só as roupas que você gosta, né? Não ter aquele excesso, um monte de coisa. Você tem mais, aí tem a roupa que você usa, tem a roupa que você não gosta, tem a roupa que você gosta, mas que você não usa nunca e tá lá no seu armário há 1, 2 anos. Aí tem a roupa que tá com cheiro de mofo, tem a roupa que mofou, né? Tem a roupa que tá toda amassada porque não tem lugar onde Deu botar. até cansaço aqui, Né? já. Então você tem tudo isso. E aí que se passa isso pra bolsa, pra bijuteria, pro que for. E por aí afora. Pra coisas na vida. Então a vida, ela ficou muito mais complexa. E aí, dentro dessa complexidade, eu vou falar complexitude, né? Mas dentro dessa complexidade, hoje decidir é muito parecido com Jenga. Já jogou Jenga, ou Five? Jenga é aquele jogo que fica um monte de madeirinha, que você tem que tirar a madeira Sem derrubar as outras, né? Uma torre de madeirinha, você tira uma madeirinha, tipo um dominó grande, e bota em cima. E quem puxar o dominó, a pecinha errada, derruba tudo. Então, cada vez mais, decidir algo hoje em dia nunca é uma decisão isolada. Eu vi de um professor de marketing no TEDx que eu dei a palestra, você estava até comigo, que ele disse, para cada solução que eu crio, surgem 2 novos problemas. Então, nada é isolado hoje em dia. Nada é tipo assim, eu vou fazer tal coisa e só... Tudo interfere em tudo, né? Então, a gente começou a ficar complexo decidir. Então, qual que é a grande habilidade, né? É fundamental ter isso aqui, que eu já vou falar já, para tomada de decisões em um ambiente de trabalho cada vez mais complexo. Os ambientes de trabalho não são mais simples, como era antigamente, né? Antigamente, o tradicional, o cara chegava numa mercearia, nem supermercado era. O cara apontava, assim, sabe como é que era o mercado antigamente? Você não ia lá e pegava suas coisas. Tinha uma pessoa que falava, me dá 3 litros de leite, 2 quilos de açúcar. Aí o cara pegava, entregava, né? E aí a pessoa pagava e ia embora. Hoje é tudo muito mais complexo, são 20 marcas. Se você muda de lugar, e aí se muda, como vai ser? Vamos botar o arroz perto do feijão ou vamos botar arroz perto do óleo? Né? Então tudo é complexo. Então essa habilidade, ela se refere à capacidade de avaliar informações e situações de maneira crítica e sistemática, identificando padrões, estabelecendo conexões e resolvendo problemas de forma lógica. O nome que o fórum deu é o pensamento analítico. Então, eu te diria que eu resumiria pensamento analítico como um pensamento lógico. É conseguir olhar não de forma de túnel, porque muitas pessoas tomam decisão com visão de túnel. Elas olham só para aquele elemento, mas não olham para o todo. Né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa... conseguir olhar o todo e ter a capacidade de usar bons filtros de critério para chegar numa decisão. Então, vou dar um exemplo. Lógica. Um exemplo simples. Lá da nossa empresa, por exemplo. Às vezes, está numa turma com 100 coaches se formando, em coach levado a sério. 100 coaches se formando. Aí, 2 coaches que estão se formando reclamaram de uma coisa que ninguém mais reclamou. Aí, a pessoa responsável, o nosso time pedagógico, tem que tomar uma decisão. Aí, vamos dizer que toma uma decisão ruim. Vai pegar e vai cuidar desses 2 na frente dos 100. Pensa só, 98 não estão reclamando daquilo. Então, para eles, não está incomodando. Então, para que eu vou resolver um problema de 2 coaches, que talvez seja uma coisa até mais deles do que um problema real, na frente de outros 100? Aí você tem que ter uma decisão analítica. Para que eu vou deixar 98 outros coaches que não estão infelizes com isso ou insatisfeitos saber disso? Então eu chamo os 2 individualmente, a gente cuida de todos os problemas, o cuidar, né, o care é um valor nosso e cuida dos 2. E aí, o que você fez? Não, eu chamei os 2 antes da aula, entendi qual era o problema e era uma coisa simples e resolvi. Pronto. E aí não precisou resolver na frente de 100 pessoas, incomodar 98 que não tinham aquele problema. Então isso é pensar, um pensamento analítico do todo, porque se ela reclama para 100, pode ser que surja outros 5. Que ela tenha resolvido 2 problemas em troca de 5. De 5 novos. O cara falou, eu também acho. Então ela não resolveu o problema, ela criou mais problema. Então, e isso vai se desdobrando, né? Por isso que eu falo que cada vez mais a empresa é como um Jenga. Se você decidir, é como um Jenga. Se você decidir
decide, tá arriscado você derrubar outras 20 peças para tirar essa. Então você tem que escolher que peça você mexe e cada vez mais esse pensamento analítico. E aí Você chega com um elefantinho numa loja de louça para isso. resolver aquele problema e destrói o resto da loja inteira, né? Então, quando a gente treina uma empresa, por exemplo, em liderança, a gente trabalha com muita força essa liderança. E aí, quando a gente treina um líder, por exemplo, a gente tem um braço de educação corporativa, a gente treina em liderança, não é habilidade, liderança é método. Claro que quem tem habilidade usa um método, mas liderança é muito mais método do que habilidade. E quando a gente treina um líder, a gente treina ele para buscar informações, a gente chama de evidências, antes de decidir. Porque alguém traz uma informação para ele, apressado em decidir, aí ele não tem todas as informações para tomar a decisão. Nesse mesmo exemplo que você falou, uma coisa muito comum é as pessoas chegarem assim, nesse mesmo caso aqui, uma turma de 100, 2 pessoas, aí vai chegar uma pessoa assim, estão dizendo... Essa turma está dizendo que... E aí vem a informação. E aí, se o líder não tem a maturidade de buscar evidência, estão dizendo, ele vai entender na cabeça dele que estão dizendo são 50, são 60. Às vezes toma uma decisão que vai prejudicar 98, quando na verdade podia resolver o problema dos dois de forma individualizada. Essa exata técnica de buscar evidência já faria ele fazer uma pergunta melhor. Já faria ele dizer assim, estão dizendo quantos? Quantas pessoas estão dizendo? É isso. Vamos entender o tamanho do problema. Então o resumo é muito simples. Se você não tiver pensamento analítico, a probabilidade de você rapidamente estar ultrapassado ou descartado do mercado é muito grande. Trabalhe seu pensamento analítico, busque evidência, pense no todo, afaste, dá um zoom out, né? Afasta a tua visão, ao invés de você olhar para o problema daqui, né? Para quem está só ouvindo, aproximei minha folha do rosto, afasta do problema para ver o redor do problema para você tomar a melhor decisão. E eu queria te dizer, se você tem algum tipo de insatisfação profissional ou financeira, ou seja, você trabalha com algo que não te motiva, ou até te motiva, mas não te remunera financeiramente, eu quero te convidar para conhecer o coaching levado a sério, que é uma profissão que me deu realização profissional e financeira, né? Meus alunos, em média, os meus mentorados, eles recebem em torno de R$ 9.800 a R$ 12.000 por mês com processo de coaching. A minha mentorada hoje que mais recebe é 60 mil por mês com processo de coaching. Então, eu gosto mais de falar da média, que é íntegro, entre 9 e 12 mil por mês. Se esse valor, como hora extra, ou como renda extra, ou como até renda principal, te atrai de coaching levado a sério, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda dentro do nosso treino, com um computador e uma conexão de internet. Né? Você só precisa de um cantinho assim para apontar a tua câmera e atender. Tem um link aqui embaixo para você participar do treinamento A Melhor Profissão do Mundo. E lá você vai entender por que realmente ser um coach de coaching levado a sério é a melhor profissão do mundo. Esse foi o podcast número 205. Vou deixar o link aqui da inscrição gratuita, porque ele é gratuito para quem se inscrever. Esse foi o podcast número 205. O podcast Sai da Média, o maior e melhor podcast de produtividade do Brasil. Um abraço e vamos! Se inscreve aí. Tchau!